Alô, amigos do canal Varal, novamente aqui, Silvio Roberto, pedindo para que você curte, compartilhe e acesse o nosso canal. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com mais um tema. Hoje nós vamos falar sobre Manassés, o rei malvado. Hoje o nosso tópico, aquilo que eu preparei para vocês, busquei na Bíblia e nós vamos retratar esse fato bíblico mais uma vez. Quem era Manassés? Manassés tinha apenas 12 anos de idade quando se tornou rei. Ele era uma criança. E durante 55 anos, ele reinou sobre Jerusalém. Ele era filho de Ezequias, um dos melhores reis que teve na época. Infelizmente, Manassés não conseguiu o bom exemplo do seu pai. Ao contrário, ele se tornou-se mais ímpio do que todos os seus antecessores. Ele se tornou aquele terrível rei. Ele restabeleceu o paganismo e a idolatria e deixou florescer a tirania e derramou muitíssimo sangue inocente. Até que encheu Jerusalém, deu um outro, nunca teve algo igual ele, ruim igual ele, conforme 2 Reis 21:16. Até mesmo queimou seus filhos como oferta lá no vale de Inom. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante aos olhos de Deus. Sim, conforme está em 2 Crônicas 33:6, aliás. O Vale do Inom, ele também era conhecido como Geena, ou Gina, como dizem. Era um vale localizado perto de Jerusalém, se tornou um local propício que era usado para o depósito de lixo e de cadáveres. E onde os judeus idólatras praticavam seus sacrifícios em crianças e diversos tipos de atrocidades. Em contextos religiosos, é frequentemente associado à punição eterna e ao inferno. Sim, ele já estava com esse desígnio. Os judeus idólatras praticavam sacrifícios infantis, que nem eu falei, lá no Vale do Inom. Especificamente, era uma área conhecida como Tofete, chamava o nome, onde as crianças eram queimadas para os deuses como Baal e Moloque. Era um sacrifício a esses deuses. Era uma atrocidade para o Senhor. A corrupção religiosa durante o reinado de Manassés foi tão grande que o escritor bíblico do livro de Reis registra o quê? Que esse período marcou o ponto final da tolerância de Deus com o seu povo, com Jerusalém e com Judá, resultando posteriormente no cativeiro babilônico. Ele arrastou o seu povo para idolatria. Ele arrastou seu povo para maus sacrifícios. Da mesma forma, a casa de Acabe e o reino do norte com sua capital em Samaria foram julgados por Deus. Assim também sucedeu ao reino do sul, com sua capital lá em Jerusalém, conforme 2 Reis 21:13. As barbaridades aconteciam. Por isso, no texto bíblico, nós vamos ler que o Senhor falou por intermédio de profetas, dizendo que o rei Manassés havia cometido tantas abominações, cometeu abominações, que ele conseguiu fazer pior do que todo e qualquer outro rei. Como exemplo, os reis dos amorreus, que tinham feito antes dele, que tinham vindo antes dele. Conforme 2 Reis 21:10-12. Aqui vale saber que os amorreus eram habitantes originais lá na terra de Canaã. E, portanto, era um povo pagão que não temia o Senhor
E Manassés copiou isso. Assim, o rei Manassés conduziu o povo de Judá ao pecado diante do Senhor. Participou e fez as mesmas atrocidades. Mas como foi o fim da vida do rei Manassés? Vamos ver. O rei Manassés se recusou a ouvir as exortações do Senhor através dos seus profetas. Os profetas falavam, ele não ouvia. Consequentemente, ele chegou até a ser deportado para a Babilônia sob o domínio dos assírios. É uma verdade, está lá na palavra. Mas o texto bíblico do livro de Crônicas relata que Manassés depois se humilhou e orou ao Senhor, lhe demonstrando um arrependimento profundo. Ele caiu em si. Mas, embora tivesse voltado as costas para as coisas divinas, Deus não o abandonou. Deus enviou um mensageiro a ele, um após o outro, para tentar convencê-lo. Olha, você não está certo, você está fazendo coisa errada. Mostrando as suas culpas e convidá-lo ao arrependimento. É uma verdade. Mas parece que quanto mais ele era divertido por os sacerdotes daquela época, mais ele mergulhava no pecado. Porém, tem um fato que diz assim: a maior culpa de Manassés é que ele não pecou sozinho. Quando ele se afastou do Senhor, ele carregou toda a nação de Judá junto com ele. Ensinou a prática das coisas erradas que não agradava a Deus. Alguns comentaristas, historiadores, inclusive, duvidam do caráter genuíno do arrependimento que Manassés teve perante o Senhor. Mas o texto bíblico relata e registra que o rei Manassés foi restaurado por Deus, que indica que seu arrependimento parece ter sido genuíno. Está lá em 2 Crônicas 33, de 10 a 13. O Deus que Manassés não havia dado ouvidos, havia desprezado, e foi ele a quem clamou e se humilhou diante de Deus. Naquele momento, ele reconheceu que seus deuses não podiam fazer nada para quem? Para poder salvá-lo, inclusive o seu povo. E assim diz Deus. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Deus viu, ele se reconheceu, pediu perdão, mas de volta à cidade de Jerusalém, o rei Manassés promoveu algumas reformas. Foram reformas que ele implantou. Ele implantou projetos, ele implantou a fortificação de Judá e buscou também reverter o estado de idolatria que ele tinha implantado naquele reino e se encontrava, para tanto, complicada a situação. Ele retirou do templo e de Jerusalém os ídolos e altares que ele mesmo tinha edificado. Parecia que tudo tinha mudado. Sim, em sua cabeça. Parecia que a cabeça dele mudou. Quando o rei Manassés morreu e seu filho Amon, ele reinou em seu lugar. E mais uma vez, fez aquilo que era mal perante os olhos de Deus. O filho reativou aqueles costumes. Além disso, as reformas do rei Manassés parecem ter sido superficiais, incompletas. Pois mais tarde, Josias teve que destruir alguns altares que foram edificados no tempo do reinado Manassés. Está lá em 2 Reis 23, 12, gente. Basta ler, basta procurar. Finalmente chegou o momento de Manassés pagar por seus pecados. Nada passa em vão diante dos olhos de Deus. Deus permitiu que ele fosse
capturado por soldados assírios, os quais o amarraram com o quê? Cadeias e o levaram a Babilônia. Já citei isso anteriormente. Está lá em 2 Crônicas 33:11. Está lá. Que era a sua capital temporária naquela época. Repetindo, por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes dos exércitos do rei da Síria, que prenderam Manassés. Prenderam e levaram com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram lá, que nem eu falei, para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, porque estava sofrendo. Suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seu país. Ele fez uma volta, já citei isso anteriormente. O milagre de Manassés refere-se à sua conversão e restauração ao reino. Após um período de apostasia e idolatria, reafirmando que após ser levado prisioneiro pelos assírios e sofrer, Manassés não teve alternativa senão humilhar-se diante de Deus, pediu perdão e foi restaurado ao seu trono. Deus permitiu que ele voltasse a conduzir o povo, mas queria de uma forma diferente. Este evento é visto como um exemplo de arrependimento sincero e da misericórdia que Deus tem com quem se arrepende. Portanto, você arrependeu, Deus considera o seu arrependimento. O castigo pode demorar, mas virá. O castigo vem e causa reações opostas em diferentes tipos de caráter. Alguns se tornam ainda mais rebeldes, outros se arrependem de coração e de alma e aceitam a propositura que Deus tem. Manassés teve todas as oportunidades. Manassés, Deus quis reconstruí-lo. Deus fez com que ele se avaliasse as suas atitudes que ele assim praticava durante o seu reinado. O seu povo sofreu a amargura. O seu povo, ele levou para o buraco, ele levou na situação do seu pensamento. Porque quando você tem um rei que tem um pensamento ruim e coloca diante do seu povo as atrocidades como idolatria, como maus costumes, como coisas fora do padrão de Deus, aí o que acontece? Deus, ele age. Se você acha que Deus não age, você está enganado, meu irmão. Você fez, você paga. Deus vê, Deus viu, Deus ouviu. E assim foi com o rei Manassés, o rei malvado, a ponto de sacrificar os seus filhos lá no vale de Enom. Para que a gente não possa mais cair nesses erros, vamos meditar diariamente na palavra. Vamos buscar fazer o bem. O bem faz bem. Cultuar faz bem. Orar faz bem. Tudo faz bem àqueles que buscam a presença do Senhor. O canal Varal agradece mais esse vídeo, que já estamos partindo para quase 200 vídeos, com 18 mil visualizações, graças a você, que me segue, que me ouve, que escuta as coisas boas, que melhora o seu entendimento espiritual, e você cria situações benéficas a você, porque a Bíblia é um benefício. Eu não conheço nada na Bíblia que possa ensinar você a errar. A Bíblia é um livro de muitas faces para você estudar. Desde o Antigo Testamento até o atual, no Novo Testamento, não adianta você falar que a Bíblia é um livro retrógrado, porque o que ela fala está acontecendo. O que ela fala e afirma é a pura verdade que vai acontecer neste mundo. O rei Manassés quis um outro caminho, buscou outro caminho, mas Deus queria aquele caminho justo. E Deus quer você como essa pessoa melhorada cada vez mais, em nome de Jesus. Muito obrigado, continue conosco. Eu te agradeço mais a sua audiência. Você é o fator importante do sucesso. E o sucesso é seu. Sucesso não é o Silvio. Eu sou tão pequeno quanto você. Mas continue conosco, assistindo, curtindo, compartilhando, indicando para os seus amigos.
o meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus.